Minha esposa propôs um casamento aberto. Agora, estou envolvido com uma nova amante, enquanto ela lamenta a decisão tomada. Nunca imaginei que nossa trajetória chegaria a esse ponto, mas aqui estamos. Estamos juntos há 10 anos, mas casados há 8. Conhecemo-nos na faculdade, sendo os primeiros e únicos um para o outro. Eu sinceramente acreditava que tínhamos um relacionamento único e belo por causa disso, mas parece que essa percepção era unilateral. Recentemente, minha esposa começou a trabalhar em uma nova empresa. Inicialmente, ela teve dificuldades para se adaptar por ser mais reservada. Encorajei-a a fazer amizades, e ela acabou se aproximando de um grupo de colegas, algumas solteiras, divorciadas ou em relacionamentos, mas não casadas. No início, fiquei feliz por ela ter feito novas amizades, mas suas saídas frequentes para festas e bebedeiras começaram a me preocupar. Tentei abordar a mudança de comportamento dela, mas não queria restringi-la de alguma forma. Infelizmente, isso começou a impactar nossa intimidade, já que ela se mostrava cansada ou sem vontade devido às saídas constantes. A situação piorou quando a empresa contratou um novo gerente que se tornou o centro das atenções dela e de seus amigos. Ela começou a mencioná-lo, e minha inquietação cresceu quando ela passou a elogiar a forma como ele lidava com questões que não pareciam estar relacionadas ao trabalho. Ao questioná-la sobre seu fascínio por esse homem, ela ignorou minhas preocupações. Em certo momento, ela levantou a ideia de um casamento aberto para apimentar as coisas. Fiquei surpreso, pois minha esposa nunca havia manifestado esse tipo de interesse. Inicialmente, recusei, questionando se tinha algo a ver com o novo gerente, o que ela negou. No entanto, ela afirmou sentir que havia perdido oportunidades e que a abertura do casamento era a opção mais segura, evitando assim a sensação de que estava me perdendo. Relutantemente, concordei, mas ao longo do ano seguinte, percebi que minha esposa estava envolvida em encontros e relacionamentos, incluindo um com o gerente que tanto me preocupava. Enquanto isso, eu tive alguns encontros, mas evitei casos de uma noite devido ao desconforto que isso me causava. No decorrer desse período, percebi que o amor que sentia por ela estava desaparecendo, e isso me consumia internamente. Envolvi-me com uma mulher incrível que havia se mudado da Coreia do Sul. Nossos encontros se tornaram mais frequentes até nos tornarmos íntimos, proporcionando-me uma experiência de intimidade que nunca imaginei. A generosidade e o desejo que essa mulher despertou em mim eram inigualáveis. Inicialmente, minha esposa achou a situação fofa, mas, com o tempo, começou a questionar nosso relacionamento. Expliquei que a ideia do casamento aberto era dela, e ela mantinha um relacionamento com o gerente que tanto me preocupava. Ela permaneceu em silêncio. Parecia que queria expressar algo, mas manteve-se calada. Decidiu surpreender-me voltando mais cedo para casa com o jantar e mantendo a casa ainda mais limpa. Além disso, começou a aparecer no meu trabalho com o almoço, buscando iniciar momentos íntimos no quarto. Se não fosse pela abertura do nosso casamento, todas essas atitudes me deixariam radiante de alegria. Contudo, mesmo cedendo às suas investidas de intimidade, quando fazia, era apenas para que terminasse logo. Algo na minha esposa se perdeu, e as coisas não eram mais as mesmas. Questionando-a sobre essa mudança, a resposta que obtive foi que ela queria mostrar o quanto me amava e estava feliz comigo. Minha reação involuntária foi rir. Questionei sobre seu grupo de amigos, seu amante, e se aventurou em suas noites. Sem responder naquele momento, ela foi para a cama chorando. No dia seguinte, ao chegar em casa, ela estava me esperando. Expressou o desejo de cancelar nosso casamento aberto, reconhecendo que toda essa experiência foi um erro terrível. Ela lamentava cada passo tomado e desejava focar novamente em nosso relacionamento. Instiguei-a a ser honesta sobre o que a inspirou inicialmente. Surpreendentemente, ela admitiu que foi influenciada por um grupo de amigos, que plantou a ideia devido às suas próprias experiências íntimas. Quando o gerente apareceu, esse grupo apoiou e encorajou minha esposa a viver de forma mais livre, o que evoluiu para um envolvimento emocional e se tornou físico quando o casamento foi aberto.
Ela comparou essa situação a dirigir um carro em alta velocidade estando embriagado, excitante e intoxicante, mas o preço dessa decisão tornou-se alto demais para ela suportar. Agora, ela percebe que nunca precisou de comparações e que o que tínhamos era verdadeiramente único e especial. Contudo, ela acredita ter destruído nosso casamento e qualquer chance de termos uma vida juntos. Mencionei que talvez nunca mais conseguisse vê-la como minha esposa, o que a fez desmoronar diante de mim. Apenas abracei em silêncio enquanto chorava, adormecendo em meus braços no sofá. Desde então, ela deixou o emprego e cortou contato com todos os amigos, incluindo o gerente. Entretanto, não interrompi o contato com minha amante. Francamente, ela me faz sentir vivo. Diante dessa situação, não sei exatamente o que fazer. Gostaria de resgatar aquele sentimento especial, se possível, mas minha amante basicamente me salvou em um momento difícil. Por isso, decidi procurar terapia. A terapeuta parece ser empática e experiente, demonstrando imparcialidade e vontade de ajudar. Na primeira sessão, minha esposa aproveitou para revelar toda a situação. Confessou que o grupo de amigos a fez questionar se perdeu oportunidades por estar noiva do primeiro namorado, sem outras experiências. Com o gerente começando a abordá-la, alguns amigos a encorajaram a explorar, e essa foi uma oportunidade para ela descobrir. Ela sentiu culpa, evitando ações físicas até que uma amiga sugeriu o casamento aberto como uma solução, alegando que alguns casais se fortalecem assim. Após me convencer a aceitar a abertura do casamento, sua suposta aventura começou. Era excitante, mas carecia de substância real, diferente do que construímos ao longo dos anos, levando-a a questionar a razão de tudo isso. Ela reconheceu a dor nos meus olhos, mas acreditava que era apenas uma aventura. A gravidade da situação só a atingiu quando percebeu a mudança em mim. Sentiu um buraco no estômago e começou a ter ataques de pânico sem motivo aparente. Buscou conselhos dos amigos, mas eles minimizaram como uma reação normal minha durante a aventura. Foi nesse momento que ela percebeu a toxicidade dessas pessoas e a ameaça que representavam para nosso casamento e vida construída juntos. Desde então, está empenhada em me reconquistar de qualquer maneira necessária. Mary, não contei todos os detalhes, mas compartilhei com o conselheiro sobre minha situação com minha amante ainda presente. O conselheiro indicou que nenhuma resolução seria alcançada com minha amante presente, sugerindo que marcássemos outra consulta depois de amanhã. Durante a nossa segunda sessão de aconselhamento, questionei se ela tinha certeza de que nada de físico havia acontecido antes do início do nosso casamento. Ela desviou o olhar e implorou para que eu não a obrigasse a dizer isso. Após insistir um pouco, confessou que não foi físico, mas houve toques. Fiquei completamente chocado, vendo-a tremer e hiperventilar. Até mesmo o conselheiro ficou boquiaberto, exibindo uma expressão de incredulidade. Minha esposa se ajoelhou, abraçando minhas pernas, pedindo desculpas e expressando quanto sentia. Interroguei-a sobre o que realmente mudou a sua perspectiva sobre ele. Ela relatou que, em determinada noite, ao sair de uma reunião, passou pelo escritório dele e ouviu falar sobre ela com outro colega. Ele confessou quão fácil foi conquistá-la e como ela era a prova de que não se pode confiar em pessoas reservadas. Quando questionado sobre se gostava realmente dela, respondeu que era uma distração agradável e que não tinha intenção de romper com a noiva. Ele até mencionou que sentia pena de mim, mas quem dorme, perde. Minha esposa, ao perceber que não era apenas um objeto para esse homem e que o traiu por uma emoção barata, chegou ao ponto de querer se suicidar. Nesse momento, ela saiu do trabalho e vomitou no estacionamento. Perguntei sobre o amor e quando ela deixou de me amar. Com lágrimas nos olhos, ela afirmou que nunca deixou de me amar, o que, sinceramente, tornava as coisas ainda mais difíceis. Ela reconheceu quão tola foi, apertando meu braço com força e expressando saudade da nossa conexão antes de tudo isso. Sugeriu até que mudássemos e começássemos de novo, apenas nós dois, como deveria ser. No entanto, respondi que não seria justo com minha amante e que precisava de um tempo afastado dela para processar tudo.
Isso levou a mais choro e palavras incoerentes por parte dela. Quando cheguei em casa, comecei a fazer as malas. Em uma videochamada, minha esposa foi confrontada por uma de suas ex-namoradas, que estava chorando. Depois que minha esposa pediu demissão, essa amiga e o gerente iniciaram um caso, mas ela teve um susto de gravidez. O namorado dela descobriu e a situação ficou ainda mais complicada, pois ela já tinha um relacionamento. Tudo isso ocorreu porque ela estava curiosa sobre a experiência, o que pareceu uma tendência estranha. Saí sem dizer uma palavra. Desde então, estou morando em um apartamento. Consultei um advogado de divórcio, conforme a recomendação do meu irmão, apenas para garantir. Atualmente, não estou inclinado a lutar por esse casamento, e minha esposa parece sentir isso. Antes de sair, ela tentou iniciar intimidade, mas ao recusar, ela gritou, perguntando o que minha amante faz por mim que ela não pode fazer. Não respondi, apenas balancei a cabeça e disse que, após tudo o que aconteceu, estava claro para onde nosso casamento estava indo. E fui embora. A triste verdade é que ela faria qualquer coisa para voltar atrás e não cometer os mesmos erros, mas a vida não funciona dessa maneira. Esse foi o vídeo de hoje, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar a opinião sobre a história nos comentários e também deixar o like. Até o próximo vídeo.